Olá, eu sou o professor Khaled, estou aqui para falar com vocês neste módulo 1, nosso curso de aperfeiçoamento em educação escolar quilombola, práticas socioculturais no ensino. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso, mais uma vez. Este módulo tem nome Fundamentos Teórico-Metodológicos do curso e da legislação sobre a educação escolar quilombola. A carga horária do nosso módulo é de 15 horas. O professor formador desse vídeo sou eu, professor Khaled, mas neste módulo teremos outros textos e vídeos dos outros professores formadores. Professor Rogério Ribeiro Coelho, professora Georgiane Moreira e o professor Cássio Lima Santos, né? Neste texto que a gente está trabalhando, intitulado As Culturas são as Marcas das Sociedades Humanas, dos autores Carlos Aldemir Farias e Irã Abreu Mendes. Então, só explicando mais uma vez, nós trabalharemos neste módulo alguns conceitos fundamentais do nosso curso e já encaminharemos algumas atividades para vocês fazerem. Neste vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse texto e como a gente pode dialogar a partir das ideias dos autores, né? O livro no qual este capítulo pertence é intitulado Práticas Socioculturais e Educação Matemática, dos autores Ira Mendes e Carlos Farias, né? A editora é Livraria da Física, e ele foi publicado em 2014. É um livro muito interessante, onde eles vão trabalhar as práticas socioculturais como um elemento de elo entre as culturas e a educação matemática. Isso também pode ser ressignificado para as outras áreas de conhecimento e disciplinas, mas nós estamos tomando aqui o exemplo da matemática. Na introdução do capítulo, os autores vão chamar a atenção e dizer que, como portadores e produtores de cultura, e, ao mesmo tempo, produzidos pelas culturas, sabemos que a singularidade de cada indivíduo é o que nos torna único, pois mesmo que cada um de nós esteja inserido no interior de um contexto cultural diverso, diferimos dos demais indivíduos porque temos uma história individual, familiar, etc. Logo, é necessário que todo professor perceba que o universo da sala de aula é marcado tanto pela universalidade quanto pela diversidade e singularidade dos estudantes. Então, nós estamos começando a dialogar, tomando como referência as pluralidades, singularidades e diversidades que nós temos nas nossas salas de aulas. Inclusive nesta sala de aula, onde nós temos sujeitos diversos de comunidades quilombolas que moram na zona urbana, que moram na zona rural, e cada um carrega consigo uma história, uma formação, né, e uma cultura. Então, nós estamos tomando como base esses elementos para entendermos e desenvolvermos nossas atividades. Essa compreensão é importante para que o professor promova em suas aulas espaço de criatividade para seus alunos, ou seja, perceber o diverso como um valor significativo e não querer padronizar ou formatar os alunos a se expressarem da mesma maneira. Uma vez que promover reservas de criatividade nos estudantes, é necessário deixá-los se expressarem livremente nas atividades escolares. É necessário permitir que eles façam uso de suas experiências vividas, das situações cotidianas, dos seus valores culturais assumidos como norteadores de suas vidas. Nesse sentido, aqui nesta classe, nessa turma, estamos tomando esse princípio de deixá-los livres para se expressarem, para dialogarem, para trazerem as suas histórias pessoais e culturais
para dentro deste curso, né? Nós estamos fazendo esse convite e estamos tomando isso como um princípio, né? Por que que nós pensamos isso? Porque nós entendemos e concordamos com os autores que as culturas são as marcas das sociedades humanas. Não podemos discutir a educação isolada da cultura, porque a educação faz parte da cultura. Então, nessa perspectiva, é preciso reconectar os conhecimentos escolares com os conhecimentos da vida cotidiana, com os conhecimentos que os alunos, professores, que as pessoas têm na vida cotidiana. Nessa perspectiva, nós estamos tomando a cultura como um elemento de diálogo para realizar essa conexão, né? Para os autores, a cultura é exterior, sociedade, história, forma, mas ela é também interior ao indivíduo, como cognição individual, padrão acumulado pela espécie, operações mentais, a psique. De fato, a cultura se manifesta a partir de dois domínios. Um, como fenômeno, sempre inacabado, não aprendido na sua totalidade. E dois, como narrativa, incompleta, parcial, mas que permite construir campos de sentidos compreensivos. São narrativas da cultura, segundo os autores, olha que interessante. Os mitos, a ciência, os saberes da tradição, as manifestações artísticas e folclóricas, entre outras. Então, os autores colocam os mitos, a ciência e os saberes da tradição e as manifestações artísticas e folclóricas como narrativas da cultura. E isso é importante para desmistificar e não colocar como hierarquia, né, como um conhecimento seja melhor ou maior do que o outro. Falando um pouquinho disso, né, dessa questão das narrativas da cultura, os mitos, eles existem em todas as sociedades, né? Todas as sociedades têm as suas histórias, as suas lendas. Se a gente for pensar nas comunidades quilombolas, elas têm as suas lendas, as suas histórias, e elas têm um sentido de ser, né? Elas não foram criadas, elas não foram construídas sem um porquê. E elas podem ser tomadas como elemento de diálogo na sala de aula para o ensino. Da mesma forma que a ciência, né, que ela é construída com base em rigores metodológicos, científicos e regras de construção, mas elas também têm, na mesma proporção, importância quanto os saberes da tradição, que foram construídos também para resolver problemas da humanidade. A ciência constrói seu conhecimento tentando resolver problemas, responder perguntas, da mesma forma que os saberes da tradição foram construídos para resolver problemas do cotidiano, problemas que se apresentaram para os indivíduos em todas as sociedades. Nessa perspectiva, os autores estão trazendo para a gente que esses conhecimentos construídos historicamente podem e devem ser tomados como elemento da cultura, porque são, mas eles podem ser tomados como elemento problematizador dentro da sala de aula. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Nessa mesma perspectiva, os saberes como construção humana, os autores entendem que a matemática também é uma cultura, né? Todos os sistemas escolares devem contribuir para estimular e desenvolver a inteligência do estudante, suas habilidades emocionais e de personalidade, e que, nesse aspecto, a matemática representa um elemento-chave na cultura escolar. A matemática tem um papel muito importante na formação dos indivíduos, por isso que ela está na escola e ainda como uma disciplina com um peso muito grande na carga horária. Mas ela precisa ser tomada como construção humana e com um fim de desenvolver
o intelecto dos estudantes, bem como suas habilidades emocionais e outras. Conceber a matemática como um conhecimento produzido socialmente pressupõe que é na investigação da história da humanidade que podemos encontrar a origem das explicações naturais e experimentações nas interações sociais imaginárias, fazendo surgir daí a cultura matemática, como um conhecimento que é justificado a partir do surgimento de vertentes explicativas, ou seja, do exercício do pensamento da cultura. Olha que legal. A cultura como um pensamento, né? Fazer esse exercício. E esse exercício ele só é possível se a gente revisitar a história da, da, da humanidade. Entender que todo conhecimento ele foi construído para resolver problemas da espécie que foram apresentados a ela. Nosso argumento, no caso dos autores, tem como ponto central o ato de conceber e praticar uma educação matemática que sinalize formas de leitura, compreensão e explicação do mundo para dar sentido aos caminhos da construção matemática em contextos socioculturais diversos, por meio de um processo de aprendizagem pela cultura. Então, é uma aprendizagem pela cultura. E a cultura, neste caso, ela entra como tem um papel central e ela vai permear esse diálogo. E é isso que a gente vai trabalhar como conceito principal neste nosso curso. Mais uma vez eu estou dizendo que nós estamos tomando a matemática como um exemplo, mas isso pode ser ressignificado para as outras áreas de conhecimento, como a geografia, como a história, como as ciências da natureza, e aí por diante. Para os autores, olhar o processo histórico de desenvolvimento das atividades matematizantes sobre o maior número focos possíveis significa ir em busca de uma aprendizagem em 3 dimensões: sociedade, cognição e cultura. Ou seja, é preciso que a matemática e outras disciplinas, ao serem trabalhadas, elas não percam a dimensão social, cognitiva e cultural deste conhecimento produzido pela espécie para ela e para o seu desenvolvimento. O trabalho desenvolvido por Vergani, Teresa Vergani é uma das autoras que Mendes e Farias tomam para construir a sua fundamentação sobre práticas socioculturais e educação matemática. Então, o trabalho desenvolvido por Vergani e as propostas didáticas exercidas na formação de professores apontam concretamente para a viabilidade de se efetivar exercícios de cultura matemática, por meio de uma exploração didática de práticas socioculturais para uma educação matemática plural. Ou seja, trazer as práticas socioculturais como um elemento didático na formação do professor possibilita, segundo os autores, uma reconexão entre conhecimentos e possibilita, segundo os autores, uma educação matemática plural. Nessa perspectiva, né, um dos conceitos centrais dessa exploração didática é a aprendizagem da leitura de mundo, né? Um exercício de observação e estabelecimento de relações lógicas que possam levar o aprendiz a buscar modos de compreender e explicar como as relações naturais e culturais ocorrem e como a cultura matemática emerge dessas relações. Nesse sentido, a gente precisa entender que a leitura de mundo é um elemento chave desse nosso curso. E a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo vídeo, para a gente poder entender de como é que a gente pode ampliar a visão, né, e enxergar à nossa volta o mundo que nos cerca, e nele a cultura na qual estamos inseridos, para perceber como podemos ler esse mundo, descrevê-lo e tomar essas descrições como
elementos problematizadores na sala de aula para ensinar matemática e outras disciplinas de forma interdisciplinar. E esse elemento é um elemento importante para que a gente possa caminhar no nosso curso. Nessa perspectiva, o conceito de prática sociocultural é fundamental para o nosso curso. Então, a gente precisa entender o que são essas práticas, né? Práticas sociais, elas existem onde há sociedade humana, né? Em todas as sociedades humanas. Quando eu falo onde elas estão, eu estou levando em consideração tanto geográfico quanto temporalmente, né? Por exemplo, a agricultura, a roça, plantio, cultivo, a produção de alimentos é uma prática social, é uma coisa que a humanidade desenvolve em todos os lugares, ou quase todos os lugares, né, onde ela habita. E essa produção de alimentos, o cultivo da roça, por exemplo, ela é uma prática da espécie, então é entendido como uma prática social. Quando eu pego uma roça que é desenvolvida por um grupo num determinado lugar, levando em consideração as questões climáticas, de terra, de cultura e de que elementos você pode utilizar para a produção, então esse lugar acaba tendo uma interferência nas formas de produção, né? Então, quando você toma esses elementos específicos de um determinado lugar na produção de uma prática social, é o que os autores vão chamar de prática sociocultural, que ela tem elementos de uma determinada cultura, né? Falando do exemplo da roça, por exemplo, a roça de toco, né, que é muito utilizada nas comunidades quilombolas aqui na nossa região. Então, a roça de toco, ela tem uma forma de produção, mas ela é desenvolvida aqui por conta de questões como eu disse, culturais, da terra, de acesso a ferramentas ou insumos que eles podem produzir. Então, a roça, ela foi adaptada por aqueles grupos para ser desenvolvida. Então, ela é uma prática sociocultural, ela tem elementos internos da cultura. Das palavras dos autores, são compreendidas como saberes e fazeres de grupos sociais no interior de uma cultura específica. São desenvolvidas na busca de soluções para problemas singulares que surgem na vida das diversas comunidades humanas. Elas contribuem para vencer os desafios cotidianos e enfrentados pela sociedade na superação de suas dificuldades e conforme a necessidade de cada grupo. Ou seja, a partir das necessidades de se alimentar, produz-se alimento, mas você produz alimento tomando como base o que você pode utilizar para a produção desse alimento. Então, isso são particularidades dos grupos humanos que precisam ser tomados. O nosso caso, que nós estamos tomando como exemplo, são comunidades quilombolas, e elas têm conhecimento produzido independente de conhecimentos científicos, independente da ciência, independente da universidade, independente de outros mecanismos, né? Então, esses saberes, eles são saberes humanos, e eles devem ser tomados como elemento base quando você vai ensinar crianças dessas comunidades quilombolas. Então, quando a gente fala de trazer o cotidiano para dentro da sala de aula, trazer o contexto, trazer a cultura, a gente precisa tomar em consideração essas especificidades. Então, nosso entendimento é que as práticas socioculturais, elas podem ser um elemento de elo, um elemento cultural de elo entre os saberes da tradição e os saberes escolares. E é nessa perspectiva que nós vamos
desenvolver nosso curso. Então, por agora, fica esse vídeo, né, falando um pouco deste capítulo de livro, né, deste texto que vocês estão recebendo no pendrive, em PDF. Então, a gente pede que vocês façam a leitura, assistam o vídeo, né, outras vezes, porque a gente entende que isso vai ser importante para a absorção dos conceitos. Nos próximos vídeos, nós vamos falar das outras atividades e de como a gente pode tomar essas práticas socioculturais como um elemento problematizador para o ensino nas nossas escolas, tá bom? Muito obrigado a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso curso. Aqui estão os meus contatos e nós seguimos em diálogo. Até logo e um bom curso a todos.